Que dia é hoje? Que dia é hoje? Hoje é o terceiro dia de julho de 2022. Hoje é o terceiro dia de julho de 2022. Então eu posso dizer que esse é o primeiro domingo do segundo semestre do ano. Então hoje é o primeiro domingo da segunda metade do ano. E eu sei que alguns de vocês não estiveram conosco aqui no dia 1º de janeiro. E no dia 1º de janeiro, o Espírito Santo nos moveu a trazer uma palavra profética sobre a igreja. E orando essa semana, mais precisamente na sexta-feira, na hora da nossa oração, enquanto eu estava ali orando, né? Normalmente a pastora está dirigindo a oração e eu, em paralelo, fico ali, muitas vezes orando, ou de joelhos, ou com o meu rosto no pó, e as pessoas vão trazendo as suas questões, e eu vou ali intercedendo. Às vezes eu paro, interajo e volto de novo para o pó para clamar pela igreja. E enquanto eu fazia esse movimento, né, indo e voltando, o Espírito Santo me fez uma lembrança. E ele falou, hoje começa um novo período, era 1º de julho, na sexta-feira. Ele falou, hoje começa um novo ciclo do ano, é a segunda metade do ano. E eu quero que você lembre a igreja o que eu propus para essa igreja para esse ano. Porque muitos estão andando desapercebidos, muitos não estão atentos ao que eu convidei eles a fazerem para a bênção e prosperidade deles. Então eu vou trazer uma nova oportunidade, trazendo uma ministração para vocês. 2022, o ano da retomada, parte 2. E para isso eu queria convidar você a abrir a Bíblia Sagrada no livro de Josué, no capítulo 6. Aí você fala, pastor, para quem é essa mensagem? Quem aqui é estudante? Quem está na escola? Perfeito? Serve para você. Quem aqui está prestes a se aposentar? É ruim, hein? Que isso? Que isso? Calma, jovem. Tem mais umas milhas para andar, né? O que eu quero dizer é que talvez você seja jovem e fale, pastor, essa mensagem é para mim? Sim, essa mensagem é para você que está estudando. Porque começou o segundo semestre, talvez o primeiro semestre não tenha sido tão bom quanto você queria. Talvez você esteja fazendo uma pós-graduação e talvez os dias estejam correndo e você precise fazer uma conclusão de curso e ela está chegando mais rápido do que você imaginava. Talvez você esteja na fila de emprego e talvez você espere desesperadamente que seu currículo seja pinçado para que você vá àquela entrevista e ela parece que não chega nunca. O que eu quero dizer com isso? Que existe uma amplitude de situações que podem se encaixar exatamente nessa mensagem. E o que eu quero que você esteja apercebido para entender duas esferas. A primeira, como eu disse, é a esfera física, das coisas que você precisa. Talvez, olha agora vai bombar, agora vai ser batizado com o Espírito Santo. Talvez você tenha esperado emagrecer 5 quilos nesse primeiro semestre e não conseguiu tua meta. Alguém aí? Amém, igreja? Tem gente. Talvez aí, ó, outra falou, o povo já é elegante. Tem gente que falou, Senhor, esse ano eu perco 5 quilos. Os 3 de propósito desse ano e os 2 do ano passado que eu não consegui perder. Então já está acumulado. Então tem gente que está nessa situação, né? Tá acumulado. Mas aí que tá. Mas agora nós vamos começar o quê? O segundo semestre, o segundo ciclo. Mas é lógico que além dessas questões físicas, existem também as questões espirituais. E eu preciso chamar a tua atenção quanto a isso, porque existem propósitos espirituais, existem guerras que você talvez esteja vivendo, que precisam ser resolvidas. Mas talvez você tenha tentado na força do teu braço, mas o Espírito Santo te convida a realmente acordar diante do que vai ser dito nessa igreja essa noite. Então eu já começo orando pedindo, Senhor, em nome de Jesus, que todo impedimento espiritual para tentar roubar a atenção dos teus servos seja amarrado agora em nome de Jesus. Nós ordenamos que toda atrapalhação, todo impedimento saia desses portões em nome de Jesus. E nós
Proibimos vocês de lançar até mesmo setas sobre essas vidas, em nome de Jesus. Que nós possamos ser ministrados pelo Senhor. Eu, em especial, peço que eu possa ser um canal de bênção para a minha vida e para a vida dos teus servos, Pai, em nome de Jesus. Porque essa palavra também serve para mim. Então eu quero pedir, Espírito Santo, ministre a minha vida, tanto quanto tem ministrado a vida deles. É o que eu te peço, já te agradecendo, em nome de Jesus. Amém. Josué, capítulo 6. Todos acharam? Vamos do versículo 1 ao versículo 5. Assim diz a palavra de Deus, o epígrafe, a destruição de Jericó. Ora, Jericó estava vigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía, ninguém entrava. Então o Senhor disse a Josué, olha, estou entregando em suas mãos a cidade de Jericó, o seu rei e os seus valentes. Vocês, todos os homens de guerra, devem rodear a cidade, marchando ao redor dela uma vez. Façam isso durante quanto tempo? 6 dias. Então era uma vez por 6 dias. Tranquilo? 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca. E no 7º dia, rodeiem a cidade 7 vezes. Então, no 7º dia, vão fazer o quê? Rodear 7 vezes. Então, eram 6 dias rodeando uma vez por dia. No 7º dia, rodeando 7 vezes. E os sacerdotes tocarão as trombetas. Quando eles tocarem longamente a trombeta de chifre de carneiro e vocês ouvirem o som dela, todo o povo gritará bem alto. E a muralha da cidade cairá, e o povo subirá nela, cada qual em frente de si. Então Josué, filho de Num, chamou os sacerdotes e disse, levem a arca da aliança, e 7 sacerdotes levem 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca do Senhor. E disse ao povo, avancem e rodeiem a cidade, e quem estiver armado, passe diante da arca do Senhor. Quando o ano começou, uma pessoa evangélica ouviu a mensagem que eu tinha trazido, e eu convido você aí no nosso canal do YouTube e procurar a mensagem que foi dada no dia 1º, ou melhor, na virada de 31 para 1º. E aí você vai entender. E aí eu vou botar no card aqui em cima, é só você clicar no card que você vai voltar a essa ministração. Então você vai entender o que foi ministrado no dia 1º de janeiro e por que eu estou trazendo essa segunda parte dessa ministração hoje. Pois bem, uma evangélica assistindo, ela me interpelou e me trouxe o seguinte questionamento. Pastor, o senhor falou que 2022 é o ano da retomada, é o ano da reconquista. Mas eu não consigo entender isso. Eu falei, por que não? Porque na minha igreja, a gente aprende uma coisa diferente disso. A gente aprende que se a gente aceita Jesus como Senhor e Salvador, todas as coisas já estão feitas. Todas as coisas vêm a nós. Porque nós somos agora filhos do Deus Altíssimo. E eu pergunto, isso tem respaldo bíblico? Vocês que leem a Bíblia. Tem respaldo bíblico isso? Esse ensinamento? De forma alguma. Jesus nos deixa diversas palavras dizendo que nós precisaremos fazer o quê? Nos esforçar. E esforçar tendo o quê? Bom ânimo. Quem é que fala para o outro se esforçar tendo bom ânimo? O que está subentendido nisso aí? Pergunto eu para você. Vai dando o primeiro pedaço de bolo de quinta-feira. Tem alguma coisa que não vai ser fácil. Porque se fosse fácil, ele só vai falar, não, vai lá e pega. Aí ele já chega e fala, vai lá e se esforça. E aí quando ele fala se esforça, é porque o quê? Porque você vai dar uma suada. Mas aí ele fala, tem mais um detalhe. Aí você, qual? Tem de bom ânimo. Então, o que é ter bom ânimo? É não desanimar. Vou fazer uma pergunta. Essa jovenzinha ali deve ter o quê? Uns 18 anos? Tá no 2º grau já? Tá. Minha filha passou pro 2º grau agora recentemente e ela descobriu que o mundo não era tão rosa.
A coisa era um pouco mais complicada. Ela começou a ver pessoas entrando e saindo da sala e cada uma falava num idioma diferente. Ela se sentiu uma verdadeira Babel. Entre outras coisas, ela descobriu que existia física. E que física subdivide-se em 3, traduzindo. Se ela matar um gigante, ainda tem mais 2 gigantes pela frente. Mas o mais interessante é que o log leperiano ainda não entrou na vida dela. Então, traduzindo, existem gigantes. Amém, igreja? Amém, o pessoal da Exaté. Então, existem gigantes que vão se superando. E cada hora aparece um gigante diferente. Mas o Senhor falou que nós precisávamos ter bom ânimo. Por quê? Porque Ele não permite que nós venhamos a passar nada além daquilo que nós possamos suportar. Então, quando nós entramos no sistema educacional, pessoas do MEC fazem uma análise curricular e falam: se uma criança de 12 anos pegar uma situação como o cálculo, ela não vai conseguir desenvolver. Se ela pegar uma criança de 8 anos e der para ela fazer uma equação do primeiro grau, ela não vai conseguir desenvolver. Então, o que as pessoas do MEC fazem? Faz uma análise curricular do que deve ser colocado ano após ano para os alunos. Por quê? O que é construído em paralelo a isso? Não só o desenvolvimento intelectual dessas nossas crianças, como também o amadurecimento de cada uma delas. E assim, se você continuar os seus estudos, chega ao 2º grau e não é diferente. Você vê que a roupagem, o ataque das coisas se torna totalmente diferente. A fala dos professores carinhosos, aquele que você cansava de dar bombom, maçã, agora você nem fala o que você queria dar, porque senão você vai pecar e eu vou ter que orar por você. Então não fale, em nome de Jesus. Vai levar repreensão, suspensão. Mas isso tudo é uma preparação, porque quando você entra na faculdade, os professores nem olham para a tua cara. Porque, na verdade, eles olham para você como você sendo mendigo, mendigando o conhecimento dele. Olha que eu estou falando porque eu já dei aula em faculdade. Eu conheço um monte que é assim. Eles olham para você tipo réis mortais que precisam do meu poder. Então, aquele comecinho que eu ouvi, como minha esposa ouviu, quando olhou para minha professora e falou: eu queria tanto que ela fosse a minha mãe, apesar de eu gostar de você, né? A coisa vira quase entre amor e ódio. Então, o que eu estou dizendo para você é que nós construímos pontes. E nem sempre o que nós encontramos do outro lado das pontes são amigos, são aliados. Muitas vezes nós encontramos barreiras, dificuldades e pessoas querendo nos destruir. É exatamente isso que a palavra de Deus fala no livro de Josué. Eles tiveram toda uma peregrinação pelo deserto, se você lembrar por quê? Por causa de desobediência. Mas agora, o nosso Deus, que é um Deus amoroso, está dando a eles uma nova oportunidade. E eu agradeço muito, mas muito, porque o nosso Deus é um Deus de recomeços. É um Deus de reconstrução. É um Deus de nova oportunidade, de novas chances. E é exatamente isso que o povo de Deus estava passando nesse momento. E é exatamente isso que o Senhor manda trazer a essa igreja nessa noite. Hoje, no 1º domingo de julho, Ele está abrindo um novo ponto de contato com a igreja. Talvez vocês tenham vivido combate no primeiro semestre, tenha sido muito bom para você. Eu posso dizer, eu estou vivendo um ano de diversas lutas e diversos combates. Mas o mais interessante é que, por mais que algumas tenham machucado, eu tenho vivido de vitória em vitória, de conquista em conquista, porque tudo que eu tenho feito tem sido feito no nome do Senhor Jesus. Eu tenho colocado Ele como general das minhas batalhas, e eu posso dizer com toda a propriedade, não são poucas, são muitas as batalhas que eu tenho colocado. Algumas pessoas são mais íntimas e sabem disso. Eu poderia perguntar: amém, Kleber? Amém, Paulina? Amém, Júlia? Então, amém, mãe? Então, são muitas, talvez muito mais do que os anos anteriores. Mas eu quero dizer que as conquistas estão sendo extraordinárias. Ninguém... Ali eu vejo uma foto de uma lutadora e... É você mesmo, você, não foi você não. É, você é do meu mundo. E aí eu vejo a foto, eu vi uma foto, você, essa menina é uma lutadora. Hoje ainda não tão famosa, mas em breve será. Mas isso tudo passa pelo quê? Passa por perseverança. Porque o ontem já passou. O Kruang que ela ganhou ontem já passou. E o que ela tem pela frente? Ela tem muitas dificuldades. Talvez nós temos ali um rapaz que é praticamente faixa preta.
Praticamente eu tocou nela. Está tocando, está perto. Mas eu vou dizer que, para ele alcançar isso, ele sabe que existe ainda muita dor e muito tormento. Mas o fato é, ou ele decide se apequenar diante daquilo que está escrito na frente dele, ou ele olha e entra da forma correta nesse combate. Porque a palavra fala que em Cristo Jesus, nós somos mais do que vencedores. Amém, igreja? Bom, o que acontece? O texto vai falar que o povo estava diante de uma cidade maravilhosa com uma muralha extraordinária. Era uma cidade muito bem edificada. Alguém que sabe o tamanho dessa muralha? Já parou para estudar isso? Eu vou dizer para você. Essa muralha tinha uma altura de aproximadamente 10 metros. Mas, além disso, ela tinha uma muralha dupla. A primeira, com um calado de aproximadamente 2 metros, onde os homens de guerra passavam sobre ela, um fosso. E a segunda muralha, que, se não me falha a memória, alguns falam de 4, outros falam de 6 metros, que era tão larga que, como vocês sabem, existia a possibilidade de ter casa em cima dela. Então, você vê que o negócio era muito bem edificado. E agora o povo de Deus está diante dessa cidade. E o que eles têm? Eles têm, primeiramente, uma promessa. E essa promessa, no passado, eles haviam negligenciado. E aí eu preciso voltar no tempo, eu preciso voltar algumas décadas antes da história e lembrar que os pais desses que ali estavam já haviam vivido grandes milagres. Eles já tinham visto com seus olhos coisas extraordinárias acontecerem. Eles tinham visto as 10 pragas do Egito diante dos seus olhos. E viram de uma forma milagrosa eles serem libertos para seguirem o caminho que o libertador chamava. Mas eles também viveram a revolta de Faraó e a mudança de temperamento, a mudança de vontade dele e a perseguição que agora eles estavam sofrendo. E atrás deles, como a música dizia, vinha Faraó e o seu exército. E diante deles eles encontraram o quê? Um mar. E agora eu pergunto, o que cabia a eles fazer? A primeira coisa e a mais lógica que talvez muitos diriam é rendição. Porque com certeza essa é a palavra que mais soa na boca de um covarde. Nós precisamos nos render. Não tem como. Deus sabe. Alguém já viveu isso? Diante de alguma dificuldade da vida, veio sempre aquela voz doce, amiga, confortável, até às vezes parental, que te disse, desista de tudo. Entrega os pontos que as coisas vão melhorar. Volte a servir aquele outro Deus que ele para de te atacar. Alguém já ouviu isso? Talvez seja só da minha vida que eu esteja contando aqui. Talvez ninguém mais tenha passado por coisas desse tipo. Mas tudo bem, sigo eu contando a história da minha vida. Porque muitas vezes eu ouvi, desista. Pare, não dá, não tem como. Você não é tão bom, você não é tão capaz, você não é tão forte, você não é tão resistente, você não é tão inteligente. Os não se acumulavam diante da minha história. Talvez a maior delas é você não tem pedigree. Onde você pensa, vai ser pastor? Você não tem pedigree. De que família você faz parte? Quem é você? Mas Deus teve planos diferentes dos homens. Deus olha de uma forma diferente do que os homens olham. Mas eu posso dizer que eu precisei guerrear muito para chegar onde eu estou. Eu precisei cavar muitos poços para chegar onde eu estou. Talvez outros, somente com uma faculdade, com um diploma superior, tivessem alcançado o que eu precisei com muitos outros diplomas. Você está entendendo? Porque na contagem de ponto dos homens é diferente. Você está entendendo? Porque talvez você já tenha passado por isso. Talvez a cor da tua pele faça diferente. Talvez o tipo de cabelo que você tem faça a diferença. Talvez o sobrenome Silva que você tem faça a diferença. Nós vivemos uma cidade, uma sociedade, melhor dizendo, muito preconceituosa. Alguns sentem, outros nem sentem tanto. Mas o fato é, você pode se apequenar, se acovardar, você pode fugir. Você pode dizer que a culpa é de todos, onde, na verdade, o que Deus está fazendo é te dando uma oportunidade de atravessar o Mar Vermelho.
Sabe, voltando àquela história que eu falei no começo do culto, dessa pessoa que não concordava com a teologia pregada nessa igreja, porque ela aprendeu na igreja dela, porque no momento que eu aceito a Jesus, eu tenho que receber tudo, eu não tenho que lutar por nada, e eu não tenho que retomar nada, porque o diabo não pode me roubar nada, então para que eu vou retomar? Ou melhor, se ele roubar, Deus tem que ir lá correr atrás de prejuízo para mim. Aí eu parei, olhei, eu falei, você é evangélica há quantos anos? É desde berço, tô com 35, uau! Por 35 te pregaram isso, então tu deve estar vivendo uma vida maravilhosa. Não, pastor, tô cheio de luta. Eu falei, será que não é momento de rever algumas coisas? Porque se ela chegasse para mim e falasse, minha vida é plena, perfeita, diante dessa teologia, eu até falava, pô, então eu vou rever meus passos. Mas no momento que eu sento com ela no gabinete e pergunto, e como é que você tá? Tá tudo quebrado, tá tudo ruim. Então, tem alguma coisa errada. E eu convidei essa pessoa a refletir sobre o erro. Mas acredite, para algumas pessoas, a religiosidade é uma coisa muito forte. E falar da sua bandeira ou da sua denominação é literalmente mexer numa estrutura muito arraigada. Traduzindo, ela já não está mais entre nós, mas os problemas na vida dela continuam os mesmos. Que o Senhor entre com misericórdia e que ajude a transformar aquela vida. Amém, igreja? Bom, então eu voltei, tive que voltar uns capítulos atrás até os pais desses que estavam agora diante das muralhas de Jericó. Aí eu pergunto a você, eles já tinham vivido milagre? Os pais já haviam vivido milagres. Os pais já haviam vivido muitos milagres. Mas a primeira pergunta que eu preciso fazer para você é, no momento que eles chegaram diante do mar, e Faraó vinha com seu exército atrás, e que eles decidiram não se render, e clamar ao Deus vivo, o que Deus fez diante deles? E essa é a primeira grande reflexão que eu trago para você essa noite. Deus pegou eles, como em Star Trek, fez aquele negócio lá que o cara manobrava na máquina, sumia com eles num lugar e aparecia com eles na outra margem. Foi isso que Deus fez? Foi ou não foi? Não foi. O que Deus fez, então? Matou todo o exército de Faraó para eles, caiu fogo do céu, labaredas de fogo, como lanças, vindo e matando cada homem, cada cavalo. Foi isso que Deus fez? Então deixa eu dizer uma coisa para você. Cuidado com esse evangelho de facilidade que alguns estão pregando. Ele é muito perigoso. Talvez ele tenha nascido no coração do inferno. Sabe o que Deus fez? Deus abriu um mar diante deles. Porque isso era o impossível. Eles tinham como abrir o mar? Tinham um barco suficiente? Não. Então o que Deus entrou com a mão dele poderosa fazendo? Eu abro o mar. E o Espírito Santo manda dizer à igreja essa noite que ele está disposto a abrir o mar por você. Ele está disposto a abrir tudo que está diante de você. Mas o povo precisou o quê? O povo precisou marchar. E eu fico imaginando o que é ter colunas de água de metros de um lado e do outro. E é interessante que tem um filme, né, um filme meio, né, complexo, um filme, não, um desenho de uma reprodutora meio complexa aí, mas ele mostra até tubarões nadando na beirada, né, baleias. Então, eu achei muito interessante a forma que eles retrataram no desenho, né, para mostrar que era um oceano vivo, era literalmente como uma parede de um aquário de um lado e do outro. Mas eles precisaram romper com medo daquilo fechar a qualquer momento, porque tem sempre aquele que pergunta, e se no meio do caminho rachar? E se Deus que está segurando precisar coçar a cabeça? Tem gente que entende. Eu estou falando mentira? Ou tem gente que... Às vezes está tudo perfeito. Você bota uma pizza gigante, aquela de 70 centímetros, 4 sabores, aí todo mundo está alegre ali, quando você olha e pergunta, mas não vem cortado? Aí tu, ai meu Deus, tem gente que arranja problema para tudo. Ah não vem cortado, não tem como. Agora como é que a gente vai cortar? Outro fala, tá cheio de cebola. Aí tu, meu Deus do céu, cara, ela te deu uma pizza de presente aqui de 70, daquela gigante, 70 ainda. O outro guardou 70. Aquela pizza, aquela gigante. Aí o cara olha, em vez de falar obrigado, fala, mas tem cebola? Aí tu, só acontece comigo? Isso na vida de vocês tem gente que aparece exatamente assim. E agora eles estavam diante daquele mar e eles precisavam romper o medo deles. Porque o sobrenatural já tinha acontecido. Então o povo falou Deus falou para o povo, é hora de vocês marcharem. Porque o sobrenatural eu já fiz, agora é a parte de vocês.
E aí, enquanto eu estou falando isso, o Espírito Santo fala no meu coração. Evitar o infarto eu evito, agora reduz o sal. Meu Deus do céu. O empregador que ia te mandar embora, eu já mandei que ele se calar e não te mandar embora. Mas agora começa a chegar na hora. Bate o ponto na hora. Meu Deus. Porque tem muito crente que acha que está sempre a culpa do inferno do diabo. Mas esquece que muitas coisas passam pelas suas atitudes. Ou às vezes as faltas dela. Então os pais deles tinham passado por coisas extraordinárias. E celebraram com essas coisas extraordinárias. Mas logo na frente, eles chegam diante da terra prometida. Da tão sonhada terra prometida. E agora o que eles fazem diante da terra prometida? Eles se apequenam e falam, é impossível, não tem como. E aí eu pergunto para você, como é que alguém que consegue ver as 10 pragas do Egito, como é que alguém que consegue ver o mar abrindo diante dele, e ele passando em pé seco, diante de um próximo problema, chega e fala, é impossível. Mas eu preciso fazer essa pergunta para essa igreja. Será que essa história é só do povo de Israel ou é a sua história? Será que você já passou por isso? Vivendo milagres após milagres, mas depois, diante de uma pequena dificuldade, falou, não, agora é impossível, agora não tem como. E de repente alguém chega, mas você não foi aquele que já testemunhou que aconteceu isso, aquilo e aquilo? Sim, mas isso é diferente. Diferente o quê? É porque o próximo capítulo? Os outros já se passaram? E aí eu volto de novo aos lutadores dessa igreja. Ah, mas eu conquistei a faixa X, eu conquistei... Não, quando eu lutei pela faixa Y, parecia que era impossível. E agora a próxima? Não, a próxima é impossível. Mas você já não conseguiu superar barreiras? Talvez o que esteja faltando você é voltar a treinar. Talvez o que esteja faltando é você voltar a fazer sparring. Traduzindo para todos os leigos aqui, talvez o que esteja faltando para você é botar joelho no chão. É abrir a Bíblia e pedir ao Senhor para falar contigo. É vir ao culto de estudo para aprender a mais como manusear a palavra. É vir a um culto público para olhar para os meus irmãos e falar, eu te amo, eu estou com saudade de você. Ou quando nós chamarmos alguém aqui para orar, você estender as tuas mãos e falar, eu faço parte disso. É disso que eu estou falando. De repente você vê pessoas que estão com dificuldade do teu lado e você fala assim, poxa, eu fui naquele lugar sentir refrigério. Vem comigo, você tem um lugar que eu quero te mostrar, que talvez você sinta bicho, seja tão bom para mim, para você quanto foi para mim. Mas o fato é, aqueles mesmos que tinham experimentado ver o mar abrindo diante dos seus olhos, agora estavam com medo dos moradores da terra. Quantas vezes nós fazemos exatamente como esses homens e mulheres? Mas o que eu quero convidar você, no início desse segundo semestre, é acordar e lembrar o que Deus nos falou de uma forma com muita propriedade no dia 1º desse ano. Esse é o ano da retomada. Esse é o ano da reconquista. Esse é o ano de ir no território do inimigo e tomar de volta tudo aquilo que ele nos roubou. Está na hora de nós nos vingarmos. Está na hora de nós sermos Goel. Está na hora de falar, você roubou uma criança do meu ventre, eu tomo de volta a vida para o meu ventre. Você roubou a minha saúde, eu tomo de volta a saúde para o meu corpo. Você roubou os meus estudos, eu tomo de volta a minha inteligência que estava bloqueada e agora eu volto a estudar. E é interessante dizer que não vai voltar uma criança já nascida, grande no seu ventre. Não vai voltar você e vai aparecer no dia seguinte sentado num banco, não. Você tem que juntar documentos, você tem que se fazer matrícula de novo, você tem que fazer talvez um novo vestibular, você precisa estudar de novo, você precisa reconquistar. Talvez as suas taxas estejam todas destruídas, mas você sabe que existe um caminho de mudança. Talvez você esteja com uma lesão onde você precisa passar por um tempo de fisioterapia. O fato é, o Espírito Santo de Deus está convidando vocês a acordarem e falar, está na hora de tomar de novo as rédeas da sua vida, que o inimigo tinha tomado, e ordenar que ele saia do seu caminho e volte a caminhar. Volte a se movimentar. Em nome de Jesus. É isso que eu estou falando essa noite. É isso que eu quero motivar vocês a fazer essa noite. A sair dessa inércia, a sair desse marasmo que você está vendo, dessa névoa que está diante dos seus olhos. Que tudo isso seja dissipado em nome de Jesus e que você volte a ter alegria. Que você volte a ter fôlego. Em nome de Jesus. Sabe, aqueles pais negligenciaram muito.
Porque o Senhor falou, por causa da atitude de vocês, vocês não vão herdar a terra prometida. Agora, vocês vão peregrinar pelo deserto. Vocês vão passar pelas dificuldades do deserto. Pela misericórdia eu vou ser contigo. Mas a sua próxima geração vai ter de novo o quê? A conquista? É isso que está escrito? Eles terão uma nova chance. Uau! Eu glorifico a Deus, porque nós não precisamos perder todas as nossas chances e somente os nossos filhos terem. Deus está nos dando a oportunidade de nós mesmos começarmos de novo. De nós mesmos reconquistarmos. E isso é maravilhoso na graça, porque Jesus fala, eis que eu vos dou força, eis que eu lhes dou capacidade para vocês irem e enfrentarem. Sabendo, de novo eu repito, que não vão passar acima do que vocês podem suportar. Sabe? Me permita fazer uma brincadeira que eu falei com o Paulino essa semana. Eu mudei a série na academia e eu estou fazendo agora um negócio que fizeram lá no inferno, vai ter no inferno. Com certeza, vai ser a tal da isometria. Quem sabe o que é isso aqui pode dizer amém. Amém, isometria é um negócio que vai ter no inferno. Pilates vai ter no inferno. Isometria na musculação também vai ter no inferno. No rio não, varô. No rio não, que é pecado. Tá? E alguém chegou e falou assim, quantos quilos você faz? Eu falei, pô, bota uns 70 quilos aí, ô professor, bota 30. Eu olhei pra ele, tá me tirando? 30. Faz o seguinte, bota 25. Eu falei, tá me tirando, tá duvidando de mim. Quando você faz isso aqui? Eu faço 3 de 12. Ah, legal. Você vai fazer diferente, então. Você vai fazer 4 de 10. Só que em vez de você só fazer, você vai contar 1, 2, 3. Você vai fazer o segundo. Aí você vai contar 1, 2, 3 de novo. E assim esse inferno vai continuar a tua vida até o 10. E eu fiz a primeira vez e eu falei, esse cara tá brincando com esse cara comprou o diploma aonde, cara? Veio nos Cheetos. Aí veio a segunda série. A Rebeca sabe quem é meu professor. Ela já viu lá na academia. Né? É o cara do meu tamanho, só que o dobro da minha largura. E aí ele falou assim, tá tudo bem? Com aquela vozinha bem sarcástica do mundo. Tá tranquilo? Vamos pra terceiro então, pô. Né? Se estiver tudo bem, a gente vem pra próxima, a gente aumenta o peso, me desculpa. Aí quando ele comecei a fazer a terceira, aí eu comecei a entender o tal do ácido lático. Tinha esse negócio no meu corpo. E as coisas começaram a queimar. E as coisas começaram a queimar. E a lágrima começou a querer descer. E eu queria resistir porque eu sou guerreiro. E eu falei, Senhor, a tua palavra fala que eu não vou passar por nada acima do que eu possa suportar. E nessa palavra o pastor continuou a maromba. E aí eu fui para... E aí a Cora falou assim, não, eu falei assim, descansa 30 segundos. Ele descansa 45, eu não preciso. Ele, 45, se necessário 50. Aí eu peguei já o cronômetro e falei assim, quanto mesmo que ele falou, hein? 40, eu não vou fazer 50, 48, porque eu sou brabo. 48, não, eu vou voltar aqui já. E aí eu fui para a quarta. Meus irmãos, eu posso dizer para vocês que eu vi anjos passando, demônios guerreando, meus olhos espirituais foram abertos na quarta, diz o negócio é, vocês estão rindo porque você não sabe que... Vamos chamar vocês para malhar. Ah, eu não estou sentindo nada. Sabe, quando eu sentia a queimação em cada músculo que estava sendo ativado, a sensação que eu tinha é que ele ia romper. Mas eu sabia que um profissional tinha passado aquilo e que ele tinha estudado para aquilo. Então ele sabia que eu era capaz de suportar. Mas foi fácil? Não foi fácil. Aí eu conversando com o Paulino no dia seguinte, o Paulino quase chorou de emoção. Né? E eu tô crente que ele quase chorou, se condoendo de mim, mas o Paulino, bem com o espírito da esposa dele, eles estão cada vez mais parecidos, porque esses deboches vinha muito dela, ele era um cara mais centrado, ela não, ela é mais, tipo Baixada Fluminense, entendeu? Ela é mais assim, subúrbio da Leopoldina, ela é mais brincalhona, né? Ele era um cara mais centrado. E aí ele olhou pra mim com o olho cheio de lágrimas, e ele falou, essa... é a dor do crescimento. Eu falei, pronto, não. Tô crente. Isso é a dor do crescimento. Essa, até a mãozinha aqui, ó. Depois, lajeando a mãozinha dele. Essa é a dor do crescimento. Sabe, talvez você esteja procurando uma igreja para ficar passando a mão na tua cabeça e te acariciando, mas aqui tá cheio de gente que é guerreira, que sabe que é lutar por um objetivo.
Então, às vezes, você olha para o outro e fala, eu sou má, mas está difícil estudar. Ela vai falar, quem é você? Eu sou mãe, estagiária, faço faculdade e ainda tenho que ir para academia para me controlar. Aí você, caramba, ainda tem que sobrar tempo para o meu esposo. Aí vira para outro e fala, quem é você? Se for assim, fala assim, eu estou fazendo física, no segundo grau. E aí você já vê que ela já tem problemas demais. Cada um de nós enfrenta uma grande guerra. Talvez o outro esteja num período de experiência no emprego, onde ele tem que matar um leão a cada dia para depois de 3 meses ser contratado. Eu não sei qual é a guerra que você está passando. Talvez você tenha alguém doente dentro de casa, ou talvez seja você a pessoa doente. Mas o que eu sei é que o nosso Senhor nos levou até diante, primeiramente da travessia do Mar Vermelho. Mas talvez a gente tenha experimentado esse milagre, mas tenha negligenciado. Mas agora ele leva diante do Jordão e fala, eu vou dar uma nova chance para vocês nesse novo semestre. Agora vocês estão diante de um novo rio caudaloso. E lá atrás, como seus pais viveram uma experiência maravilhosa, eu quero dizer que eu vou repetir diante dos olhos de vocês, para que vocês entendam quem eu sou. Porque antes vocês me conheciam de ouvir falar. Agora vocês vão ver o tamanho do meu poder. Aleluia. Sabe, o Espírito Santo está movendo de uma forma muito... Eu me sinto todo arrepiado aqui, eu queria que você estivesse sentindo exatamente isso. Nós começamos um novo semestre desse lindo ano. E esse semestre é um semestre de conquistas e de vitórias. Mas isso tudo depende de você pegar o seu escudo, pegar a sua espada e fazer diferente. Porque se você continuar na inércia, sentado diante do seu sofá, no seu sofá diante da sua televisão, maratonando séries, as coisas não vão acontecer. É fato isso. Ah, mas eu estou vendo séries bíblicas. Isso não é o suficiente. Eu quero dizer para você que você precisa se levantar e guerrear. Você precisa guerrear e combater um bom combate para que as coisas venham a acontecer. Você precisa entrar no território do inimigo, como eu falei, para tomar coisas que você sabe que te foram roubadas. Talvez tenha sido a dignidade, talvez tenha sido a fé, talvez tenha sido a esperança, talvez saúde. Existem diversas coisas que nós somos atacados no transcorrer da nossa vida, que nós precisamos tomar de novo. Talvez seja o nosso casamento. Eu não sei, talvez seja um filho nas drogas, podem ser diversas coisas, mas o que o Espírito Santo de Deus está chamando você é combater um bom combate em nome de Cristo Jesus, porque você vai viver novos tempos, você vai viver novas experiências. Sabe, eu comecei na muralha, voltei lá atrás, na travessia do Mar Vermelho, passei agora pela travessia do rio. Mas o primeiro estágio nós já entendemos que por causa de falta de fé, eles não alcançaram a terra prometida. Agora eles estão diante de uma nova oportunidade. Como eu disse, o nosso Deus é um Deus de recomeços. Mas o que muitos não entendem é que pensam que é só pedir perdão ao Senhor e tudo volta ao zero. E eu pergunto, é assim que acontece? Se fosse assim, o texto da Bíblia teria que ser diferente. Josué capítulo 5. Se você tiver com ele aberto, ele vai ensinar pra gente algumas coisas. E qual foi a primeira coisa que ele exigiu do povo? Eu vou falar para você. Arestas precisavam ser aparadas para eles poderem voltar na posição ideal. E a primeira aresta que tinha que ser aparada era a circuncisão. Eu posso até dizer que é a segunda, porque a primeira foi a travessia novamente a pé seco. Então, obediência para atravessar, e eles tiveram coragem de atravessar. Só que do outro lado, eles tinham que chegar já diante, já bombando, já recebendo, já lucrando. Era isso que estava escrito? Não. Eles tinham que parar do outro lado. E a primeira coisa do outro lado agora era se circuncidar. Porque os seus pais haviam sido circuncidados no Egito, mas depois que eles começaram a peregrinação do deserto, eles pararam com essa prática. E isso era uma aliança que Deus tinha com o povo. E o que ele fala? Primeiramente, nós precisamos reativar a nossa aliança. Nós precisamos tirar a poeira daquilo que estava jogado de canto. Nós precisamos trazer à tona novamente. Então, o que eu convido você a chamar, eu chamo você a pensar com muito cuidado, muito cuidado. Alguns acham que é só pedir perdão ao Senhor e está tudo resolvido. A gente tem que entender que existem questões que acontecem no reino espiritual e coisas que acontecem no reino físico. Eu não estou falando aqui de pedir perdão e automaticamente ter seu nome reescrito no livro da vida. Não é disso que eu estou falando. Eu creio nisso. Amém?
Mas o que eu estou dizendo é que na nossa vida terrena, algumas coisas precisam ser refeitas para que a gente possa viver plenitude. Amém, igreja? Vocês entenderam bem isso? Se no momento eu peço perdão, me arrependo, confesso e deixo, meu nome é reescrito. Se a trombeta tocar agora, eu vou para o céu. Amém. Mas na construção da minha história, da minha vida, existem coisas que precisam ser feitas. E o Senhor nos mostrou exatamente isso nesse diversos textos, mas nesse aqui em especial. Eles cruzaram, eles viveram o primeiro milagre. E estava tudo resolvido? Não, agora eles tinham que fazer a atitude deles. E eles se circuncidaram. E ficaram uns dias ali para se recuperar. Mas o Senhor convida eles a fazer o quê? A segunda coisa. E qual foi a segunda coisa? A celebração da Páscoa. Sabe, tem coisas tão importantes na tua vida que você talvez tenha esquecido, deixado de lado. Está na hora de retomar. Está na hora de recomeçar. Talvez fosse aquele culto bíblico que você fazia em casa com seus filhos. Talvez seja a leitura anual que você, não, eu quero fazer a leitura anual da Bíblia, eu quero fazer, e talvez você tenha parado. Talvez você tenha chegado ao livro de Números, olha como é que Deus revela, e tenha parado. Talvez você falou, eu vou ler, eu vou pegar as dúvidas e vou perguntar aos meus pastores. Mas o controle remoto começou a brilhar e pipocar na tua frente, como uma pipoca de micro-ondas, e quando você viu, você já estava maratonando de novo. Uma nova série que apareceu. Pastor, você é contra a série? Não. De forma alguma. Você é contra a televisão? Tem uma enorme ali na minha sala. Só que eu sei usar ela. Ela não me usa, eu uso ela. Essa é a grande questão. Eu administro o meu tempo. Eu sou o senhor do meu tempo. Talvez seja essa a grande questão que você talvez precise aprender. A administrar o seu tempo. O dia continua tendo 24 horas. Por mais que tenha um banco famoso que fale que seja 30 horas, não há 30 horas. São 24 horas. Você precisa administrar eles. Pastor, está muito difícil. Então a gente pode sentar para conversar fora do culto, que eu vou te ensinar algumas coisas. Eu vou te mostrar que tem como, sim. Tem como. Tem como você ser pai, tem como você ser pastor, ser professor, ser profissional, ser lutador, fazer academia. Eu te mostro que tem como, sim. Porque eu sou testemunho vivo disso. Então tem como. É fácil? Não é fácil, mas tem como. Bom, tendo feito isso, agora eles precisavam chegar diante de quê? Diante do problema. Porque agora que eles atravessaram o rio, agora que eles se circuncidaram, agora que eles celebraram a Páscoa, agora eles tinham o quê? Diante dele uma muralha que era intransponível. De novo, nós demos um loop na história e nós chegamos de novo aonde? O que cabe a nós, que é o possível, nós precisamos fazer. Porque quando nós fazemos o que é possível, Deus faz o impossível. E agora aquela muralha era intransponível. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, jovem, adolescente em especial, mas para alguns adultos também que não amadureceram. Às vezes você chega para o jovem e fala, faz o quê? Bota a comida do cachorro, depois você lava a louça e depois você vê televisão. O que os nossos jovens e adolescentes fazem? Vêem televisão, aí quando cansam de ver televisão, o cachorro que já está lá quase com uma crise, né? Uma crise renal, porque está morrendo de sede da água que você não botou, né? Caindo de pata para cima com a fome, né? Tentando abrir a geladeira sozinho, comendo alface que caiu no chão. A fome é negra, meu amigo. Cachorro comendo talo de alface ali. Caramba, que cachorro come alface? Não botou comida para ele? Olha aí, em parte sabemos e parte profetizamos. O fato é, as coisas existem uma ordem para ser feita, não é à toa. Deixa eu falar uma coisa para você e para você que está nos assistindo também. Às vezes os mais antigos têm mais experiência na vida e eles falam certas coisas, não é por chatice. É para que você vá bem. É para que você possa conquistar. O povo de Israel teve que aprender isso. E Deus testou eles. O que ele falou? Ok, vocês já passaram por um monte de coisas, chegaram bem até aqui. Mas agora a gente tem mais uma etapa pela frente. E eu preciso que vocês ouçam o que eu vou dizer. E vocês me ajudaram na leitura. Qual foi a ordem de Deus? Primeira coisa que eles precisavam fazer:
dar uma volta na cidade. Mas eles precisavam fazer isso por quanto tempo? 6 dias. Eu quero que você se coloque nessa posição. Quantas vezes o Senhor mandou você dar 6 voltas em alguma coisa e você deu uma bombando, deu a segunda, tipo eu fazendo lá minha isometria, até aquilo no inferno, eu não tenho dúvida. Sei lá, tá muito fácil isso aqui, eu já quero passar para outra coisa. Calma, essa é só a primeira volta. E aí você dá a segunda no dia seguinte, você tá ali empolgado e tal, mas no terceiro dia vem a cólica. Aí o calendário muda, aí o humor já muda. Amém? Amém, mulheres? Olha aí, hein? Tem 3 aqui em casa, aleluia. 4 com a cadela. Eu sei do que eu tô falando, eu tô falando com propriedade, aleluia. E aí, meu amigo, mudou a lua, as coisas começam a embaçar, as coisas começam a mudar. E aquela volta simples, da segunda vez, a terceira vez já estava muito longa, aí já começa a vir com murmuração, já começa a vir com bico. Mas aí a gente precisa fazer o quê? Superar as dores e continuar. Talvez você fale, cara, eu tô com calo aqui porque ontem à noite eu joguei um futebol no Arraial, inchou um pouco o meu tornozelo, hoje não dá pra mim. O que o Senhor falou? Vocês precisam fazer isso. Obrigatoriamente. Uma vez por dia, por 6 dias. Às vezes tem coisas muito simples te parando, te tirando do milagre. Tem coisas muito simples roubando a cena. Te roubando das grandes coisas que Deus preparou para você. Mas não bastava isso. Porque depois de 6 dias, dando 6 voltas, e eu duvido que não tinha gente murmurando, dizendo, isso é perda de tempo. Porque tem sempre uma ingresia no meio. Sempre. Tem sempre aquele com a fé mais abalável do que o outro. Porque vocês acham que eles estavam naquela obediência e não estavam vindo setas espirituais contra a mente deles, que isso é perda de tempo, que não vai dar. Olha o tamanho dessa muralha, vocês são malucos. Vai fazer um curso de alpinismo para tentar escalar. É a melhor coisa que vocês fazem. Vocês acham que essas vozes não vinham na mente deles? Porque eu sei que na mente deles vinha assim como vem na mente de vocês. Ah, não vai dar, você não vai conseguir, você não vai conquistar, você não vai se formar. Não te ama mais. Uau! Mas eles seguiram em obediência. E chegou o 7º dia. E no 7º dia a coisa era um pouco mais complexa, porque eles falaram, agora vocês precisam renovar suas forças e ter um ato de fé, porque hoje vocês vão dar 7 voltas. Sabe, não há de se falar de cansaço, de incapacidade. Não, Deus, você não tem noção. Se eu der 7 voltas, eu vou ficar cansado. Depois, como é que eu vou ter força para manejar a espada? Não era melhor dar uma volta no 7º dia, somar 7, 9 fora, o mundo caía, e aí a gente invadia? Sabe qual é o grande problema? Tem muita gente pensando somente nas questões humanas e esquecem que as questões espirituais sobrepujam qualquer coisa. Sobre isso, eu posso comentar sobre o que é Deus renovar as forças em meu jejum depois que a gente estiver tomando um caldo aqui no final. Porque eu posso dizer com propriedade o que é ter forças renovadas. Eu lembro ainda como se fosse hoje, minha esposa chorando naquela esteira, naquele 38º dia. Eles obedeceram. E sabe, deixa eu terminar essa mensagem dizendo para você exatamente isso. Quando eles obedeceram, e depois da 7ª, os sacerdotes tocaram as trombetas e aquele povo gritou, e gritou, e gritou com todo o pulmão. O que aconteceu? Eles ganharam a guerra. Eles foram vitoriosos. Eles se sagraram campeões. É isso que está escrito na palavra? É isso? Mas eles fizeram tudo certinho, não foram? O que a Bíblia fala é que o que era gigante, impossível de ser transposto, ruiu diante dos seus olhos. Mas agora que as muralhas ruíram, o que tinha diante dos seus olhos? O inimigo furioso, querendo defender a sua posição. E é por isso que é por isso que o Espírito Santo convidou a igreja, nesse primeiro domingo do 2º semestre, a acordar.
Está na hora de dar as voltas que Deus mandou, ser obediente. Está na hora de circuncidar, se necessário for. Está na hora de você celebrar a Páscoa, se você está nesse ponto. Eu não sei qual é o momento que você está, ou se é antes disso colher pedras no Jordão para preparar um altar ao Senhor. Eu não sei em que momento você está. Eu não sei se você está na primeira, na quinta, ou até mesmo dando já no 7º dia, que 5, 6, ou até mesmo diante da 7ª volta. Mas o que o Espírito Santo manda é que você seja obediente. Porque as muralhas vão ruir diante de você. Porque essa é a promessa do Senhor. O que é impossível está na mão dele. Mas quando a muralha ruir, é importante você ter, como ele falou, aqueles que já têm espada estejam na frente. Sabe por quê? Porque o nosso Deus não entrega nada de graça. Ele quer que nós venhamos a conquistar. Porque quando nós conquistamos, o gosto é totalmente diferente. E esse é o chamado a todos nós. As muralhas vão ruir, mas peguem as suas espadas e tomem de volta aquilo que foi roubado. Está na hora de se posicionar. Está na hora de falar, eu quero de volta, eu quero o que é meu. Amém, igreja? Eu quero convidar você a escutar isso. Não importa qual é a altura da muralha. Mas algumas coisas precisaram acontecer e a primeira delas, eles precisavam acreditar. Eles acreditaram na palavra do líder. A segunda coisa que aconteceu, eles tinham fé. Eles tiveram fé no Deus Altíssimo, que era possível. A terceira coisa, eles seguiram em direção à bússola que o Senhor deu na mão deles. É para lá que a gente tem que ir, então eu vou para lá. É norte, é norte. Meu Deus. Além de seguir, eles ouviram as orientações e eles obedeceram. Meu Deus. E diante das incertezas do que iria acontecer, eles mantiveram a coragem. Sabe, tem uma coisa a mais. Tudo isso foi feito com perseverança. 7 é o número de Deus e eu preciso chegar à 7ª coisa, mas antes de dizer isso, eu preciso te dizer uma coisa muito importante, mas muito. Talvez a mais importante de todas. Hoje começa um marco nessa igreja, começa um marco na minha vida e na tua vida, amém? Hoje o Senhor te chama para um marco, não importa as notas, se foram baixas ou não no primeiro semestre. Não importa se estão com risco de te mandar embora ou não, você ainda está empregada. Não importa se está doente ou não, porque ainda tem fôlego de vida. Ah, mas soube. Traduzindo, ainda há esperança. E você talvez esteja andando por esses 6 passos que eu te disse agora, mas uma coisa eu quero te dizer, que é a mais importante de todas, e é onde muitos erram. É que depois que o milagre acontecer, depois que o sobrenatural acontecer, meu Deus do céu, não deixe de ser grato. Porque talvez seja a pior de todas as doenças, a ingratidão. Eu já vi uma pessoa ser curada de câncer. E depois de tudo isso, de muitas igrejas clamando, batendo o peito e falar assim, eu sabia que eu ia conseguir. Meu Deus do céu. Preciso dizer que 1 mês depois da metástase pegou e foi fulminante. Não foi grato. Não ligou para cada um dos pastores que orou por ele e falou assim, eu queria agradecer pelas noites de vigília, que eu sei que teve vigílias em igreja, eu queria agradecer. Eu quero ir lá nessa igreja da testemunha dizer, eu estou aqui porque deu para edificar a fé dos irmãos. Não. Ele pura e simplesmente bateu no peito e falou, eu sou o cara. Eu superei. Como um sopro. Então eu peço a vocês, acreditem, tenham fé, busquem com perseverança, mas no final de tudo, quando a vitória vier, peça um lugar nesse púlpito, nesse altar que aqui está. E peça, Senhor, eu quero dar testemunho de gratidão e para edificar a fé da igreja. Amém? Queria convidar você a inclinar sua cabeça. Eu quero orar por você essa noite. Senhor, em nome de Jesus, nós estamos vivendo um novo ciclo nesse ano. O 2º semestre começa. E é um 2º semestre de um ano que o Senhor profetizou sobre nós, trouxe a decisão que nós precisávamos marchar para tomar de volta aquilo que nos foi roubado. E nesse dia o Senhor nos coloca alerta novamente, vigilante novamente, para que nós não venhamos a perder o foco. E eu quero te agradecer por isso, Pai.
que nós possamos continuar buscando até o sangue aquilo que nos foi roubado, aquilo que nos foi pilhado, aquilo que nos foi tomado. Seja saúde, seja família, seja a vida profissional, seja o que for, Pai. Seja ministério na igreja, seja vida contigo. Nós queremos tomar de volta e falar aquilo que o Senhor nos deu. É nosso. É meu. O Senhor me deu por herança. Eu não aceito ser roubado. A palavra fala, guarda o que tu tens para que ninguém roube a tua coroa. Pai, em nome de Jesus, se tentaram roubar a minha coroa, se ainda vão tentar, eu quero combater um bom combate ao teu lado e não permitir, Pai. Porque a coroa que o Senhor me deu é minha. E eu quero naquele grande dia poder apresentá-la diante dos teus pés, te agradecendo. Porque o Senhor foi comigo. Eu quero pedir para o Senhor, abençoe cada uma das famílias aqui representadas. Cada uma dessas vidas que aqui estão, Pai, que estão assistindo essa mensagem, eu quero pedir ao Senhor que faça nascer, que faça crescer uma chama dentro de ti. Que cada um possa brilhar mais e mais. Que possa resplandecer, porque é a tua glória brilhando em nossas vidas. Então quero pedir, Pai, nos dá discernimento, nos dá perseverança. Como eu trouxe o exemplo aqui da isometria, Pai. Que nós possamos fazer o treino correto no momento de paz, para que nós possamos estar preparados no momento de guerra. Que nós possamos estar, mesmo que os sparring possam estar doendo, que nós possamos continuar no nosso treinamento, para naquele grande dia da colação nós possamos conquistar a nossa vitória. Eu suplico isso a Ti, Pai, e já te agradeço em nome de Jesus. Amém.